Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é sobre o sonho da casa própria. Porque a casa própria é um sonho para mim, foi um sonho para mim. Como eu consegui, comprar essa casa aos meus 20 anos de idade. Vou contar tudo nesse vídeo. Ou talvez esse vídeo vai ter parte 2, porque a história é longa. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que começar lá da minha infância, lá do comecinho, né? Bem do comecinho. Por quê? Eu preciso, contar um pouco, da minha infância, como foi a minha infância, que foi daí que surgiu o desejo no meu coração de ter a casa própria, né? Quando eu era criança, ali por volta de 8, 9 anos, a minha mãe decidiu migrar de uma cidade para outra. A ideia era migrar de um estado para o outro, porém não deu muito certo, porém eu não vou entrar muito na história dela, porque ela vive um relacionamento assim, um pouquinho conturbado, né? Pra resumir, eu não quero entrar muito, mas era um relacionamento tipo esses que a gente vê nos jornais. Então, não preciso falar mais nada. E aí, o que aconteceu? Quando nós decidimos mudar de... Quando ela decidiu, mudar de cidade, como a minha mãe, e tanto ela como o companheiro na época, eram umas pessoas bem simples, bem humildes, uma pessoa que não tinha muito conhecimento, de estudo mesmo, assim. Então trabalhava sempre na roça, umas pessoas simples, né? E daí a gente não tinha uma renda fixa, né? Todo mês tem aquela renda. E aí foi aonde a gente começou a viver de favores, né? Viver de favores em casas, né? Quando era alguma cidadezinha, alguma coisa de viver de favores, tinha sempre um anjo de Deus que dava uma casa pra gente morar, pra ficar na rua, literalmente. Ou eles iam trabalhar de caseiro, né? Nas fazendas, né? Das pessoas. Só que muitas das vezes, por conta, da cachaça, da bebida, essas coisas, a gente acabava sendo mandado embora dessas fazendas e ficava literalmente ali com as coisas na cabeça, né? Sem ter pra onde ir, mas Deus sempre preparava alguma coisa. E foi assim por muito tempo. Quando eu tinha a idade de 14 anos, eu tive a oportunidade de morar com a senhorinha, que é uma pessoa que acho que foi assim, uma pessoa enviada mesmo de Deus pra minha vida, aquela pessoa. E eu fui morar com ela, quando eu tinha 14 anos. E foi aí que eu lembro no dia que eu fui morar com ela, tinha um senhor desse povoado, ele pegou a minha mala de roupa, colocou em cima do carro e falou assim: Cristiane, de lá mais pra frente. E eu falei pra ele: esse é o plano. Porque assim, eu vivia infeliz, é a palavra infeliz mesmo, naquela vida de ver toda aquelas coisas que acontecia. E final de semana, eu tinha medo do final de semana, eu tinha medo da sexta-feira, que não estava chegando perto da sexta-feira, porque era feio o negócio. E foi aí que eu fui morar com essa senhorinha, e foi um lugar que eu encontrei paz, muita paz mesmo. Foi uma pessoa assim, enviada na minha vida. E foi aí onde eu comecei a sonhar, porque antes eu não tinha nem perspectiva, gente. É sério. Eu tinha medo de acontecer uma tragédia a qualquer momento. Mas eu não quero entrar nessa história. Agora eu vou continuar a minha história, né? E foi aí, a partir desse dia, né, eu não voltei mais a morar, com a minha mãe, a pessoa que eu agradeço muito, porque ela foi uma pessoa, ela não é minha mãe biológica, é uma pessoa que me criou, de todo o coração, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão infinita por ela ter existido, por mais que a gente passou os nossos perrengues juntas, mas é uma pessoa que eu agradeço muito mesmo pela vida dela e por ela ter cuidado de mim, porque eu precisava de cuidado porque eu era uma criança, né? E quando eu tinha 14 anos, decidi morar com essa senhorinha. E foi aí que eu comecei a sonhar. E meu primeiro grande objetivo era terminar o ensino médio,
tem aqui um vídeo, né, falando sobre o ensino médio. E foi aí que eu comecei a sonhar mesmo, sabe? E daí nessa época eu conheci uma amiga, uma colega, né, na escola, que ela era mais velha que eu, em 7 anos, ela já era casada, já tinha filho, já tinha família. E ela tinha comprado uma casa por R$2.000. R$2.000 no interior do Maranhão, gente, anos 2000. Tô falando de anos 2000, casinha simples, bem simples, assim, praticamente um terreno mesmo, assim, bem simples do simples. E daí, nessa mesma rua dela, pertinho da casa dela, tinha uma placa de venda na outra casinha e era o mesmo valor, R$2.000. E eu comecei ali a bolar um plano para me comprar aquela casa. E eu queria aquela casa, eu ia na casa dela todo final de semana para ver se já tinha vendido a casa, para ver se a placa de venda ainda estava lá. E daí eu comecei a juntar, né, o dinheiro para comprar a casa. E daí quando deu no ano de 2012, eu e meu marido, meu namorado até então, né? A gente decidiu mudar de estado, ele veio primeiro, depois ele me convidou, perguntou se eu queria vir e eu aceitei, foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E naquela época eu já tinha R$1.200. No final daquele ano, na minha mente, eu compraria aquela casa. Só que como eu mudei de estado, né, eu peguei esse dinheiro para comprar a passagem, para comprar. Daí eu comprei também um jogo de cadeira que eu tenho aqui em casa. E quando eu olho essas cadeiras, eu sempre lembro da casinha. Às vezes eu até entro no Google e que o Google mostra as cidades, né? Eu entro, vou lá na minha cidade, vou lá na rua, olho aquela casa. Tá diferente, né? Porque o tempo mudou, isso aconteceu há 18 anos atrás, tem muito tempo. Mas eu lembro, né? Foi a minha primeira grande meta comprar aquela casinha e eu ia conseguir, né? Eu faltava pouquinho para me conseguir. E no meio disso tudo, né? O desejo da casa própria sempre ficou cada vez mais assim, presente no meu coração, né? Porque depois passou um tempo, eu não morava mais com essa senhorinha. Essa senhorinha, ela foi para outro estado para cuidar da saúde. Daí foi uma época assim, bem difícil da minha vida também, que eu trabalhava em 2 casas, dormia em outra casa. Chegou uma noite que eu não tinha onde dormir, quase dormi na rua aquela noite. E foi quando eu orei a Deus mesmo de voz alta, né? Eu sou uma pessoa que eu costumo ficar orando o tempo todo. Eu tô lavando a louça, eu tô fazendo oração por alguma coisa, eu sou esse tipo de pessoa. E naquele momento eu falei mesmo em voz alta, né? Pedindo a Deus, e falei: Senhor, se for para eu dormir aqui na praça, né? Manda os teus anjos que me cuide, né? Era a única coisa que eu tinha, era ali. E naquele mesmo momento, Deus fez essa minha amiga me ligar, ela me ligou e ela falou: tu tá onde? E eu falei, eu nem respondi onde eu tava. Daí ela falou assim: vem pra cá que eu preciso que tu fica com as crianças pra mim ir pra festa. E foi aonde eu cheguei na casa dela, cheguei chorando na casa dela, né? E daí eu não consegui falar, e daí ela só disse assim: o que tu quiser, vai dormir, se tu tiver com fome, procura uma coisa para comer. E daí no outro dia ela me perguntou por que eu estava chorando. E daí eu contei que era porque eu não tinha onde dormir. E que ela tinha sido uma resposta de Deus naquele momento. Esse vídeo continua. Vou continuar essa história em outro vídeo, porque eu não tenho memória de celular. E eu vou ter que postar esse para poder continuar a história. Se você gostou desse aqui, você vai assistir o próximo. Até mais.